Irmãos queridos, é muito bom recomeçarmos o Conexão e estamos felizes e gratos a Deus porque você está aqui. Deus está aqui. E porque Deus está aqui, há esperança para nós. E o Deus que está presente é o Deus que fala. E Ele fala pela sua palavra. É por isso que nós vamos abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, versos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta no texto, por favor. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, ou seja, o mar Mediterrâneo, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Apesar da crise, é preciso avançar. Este é o tema que temos para esta noite. Parece-nos que a palavra crise é o cardápio do dia. Nós estamos encurralados, nós estamos emparedados por uma crise, que chamaríamos de aguda, de agônica, de endêmica e de sistêmica. Vivemos uma crise internacional sem precedentes. A aparência que percebe é a paz do medo, é a paz da desconfiança. Vivemos uma instabilidade no mundo inteiro. O terrorismo ameaça os países mais ricos. Vivemos uma crise no Brasil como poucos anos passados já se percebeu. Crise tão profunda, tão extensa. Crise de integridade, crise política, crise moral, crise institucional, crise da família, crise até na igreja. Esse texto que nós acabamos de ler revela uma situação dramática, extremamente dramática. Porque o povo de Israel
vivera longos anos debaixo de um cativeiro cruel. O povo trabalhando forçadamente debaixo da chibata, o estalido do chicote, a opressão, a morte de seus filhos, o trabalho suado, sem qualquer resultado para eles, construindo cidades e fortalezas que eles não haveriam de usufruir. Esse povo geme, esse povo chora, esse povo clama, esse povo busca a Deus nesta prisão, neste cativeiro cruel. E a Bíblia diz que Deus ouve, que Deus vê, que Deus desce, que Deus liberta esse povo. Deus manda um libertador, quebra todas as correntes do cativeiro, rompe todas as cadeias da escravidão. Deus desbanca as divindades do Egito e tira o seu povo de lá com mão forte e poderosa. 40 anos nesse deserto, por causa da incredulidade do povo. Deus fez sinais, Deus fez maravilhas, Deus abriu o mar, Deus fez brotar água da rocha, Deus fez cair maná do céu, Deus mandou codornizes do céu, Deus mandou uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite gélida, Deus mandou a coluna de nuvem para refrigerá-los nos dias quentes. Deus esteve com eles, mas esse povo duvidou de Deus, esse povo foi rebelde contra Deus, e o resultado é que dos 2 milhões, estimadamente, de pessoas que saíram do Egito, porque eram 600 homens, fora mulheres e crianças, 1.999.998 pessoas morreram no deserto. Apenas 2 pessoas que saíram do Egito conseguiram atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Estamos falando, portanto, de uma nova geração que nasceu nesse deserto. E agora eles estão, depois de 40 anos, perambulando, circulando aquele deserto inóspito e perigoso. Estão agora já próximo da entrada. Já estão de lá do Monte Nebo, avistando ao longe, além do Jordão, a terra da promessa. Quando eles estavam ensaiando o momento da conquista e da vitória, diz a Bíblia que o grande líder, o grande libertador, o grande intercessor, o grande legislador morre, deixando um vácuo de poder, deixando um vazio de esperança na alma do povo. E é nesse momento, irmãos, que Deus levanta um jovem chamado Josué para assumir o comando. Em tempo de crise, em tempo de entrincheiramento do medo, do desespero. E eu quero então, à luz desse texto, tirar algumas lições, porque apesar da crise, é preciso avançar. Apesar do que o Brasil está vivendo, é preciso avançar. Apesar da realidade da igreja evangélica brasileira, é preciso avançar. Apesar das crises que assaltam a sua alma, que entrincheiram o seu coração, que rosnam e mostra a carranca para você, é preciso avançar. E para avançar na crise, 3 atitudes são necessárias. Primeiro, você precisa olhar para Deus e não para as circunstâncias. Versículos de 1 a 4. Segundo, para avançar apesar da crise, é preciso olhar para as promessas e não para os inimigos. Versículo 5. Para avançar apesar da crise, em terceiro lugar, é preciso olhar para a palavra de Deus e não para os nossos sentimentos. Versículos 6 a 9. É sobre esse assunto que eu quero tratar com você neste momento. Primeiro, nós precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, existem crises que humanamente parecem para nós insolúveis, irremediáveis. Você está enfrentando algum assim? Parece que você chega num beco sem saída.
Você não tem mais para onde olhar? Aquilo que parecia ser a porta de escape, a janela que entraria uma luz, aquilo que poderia trazer para você uma esperança de vitória, de repente acaba. Moisés está morto. O grande líder está morto. Aquele que suportou a carga daquele povo, que foi manso e intercedeu pelo povo, lutou pelo povo, orientou o povo, aconselhou o povo, intercedeu pelo povo, chorou pelo povo, está morto. Aquele que liderou o povo diante dos grandes milagres, dos grandes prodígios, ele está morto. Tem hora que você olha para a vida e sente a mesma sensação. Aquilo que parecia ser sua tábua de salvação, não existe mais. Aquilo que parecia ser sua única esperança de saída da crise, acabou. Não tem mais. Nessa hora você precisa olhar para Deus. Segundo, quando a crise chega, nós precisamos olhar para Deus e não para aquilo que está à nossa volta. Meus irmãos, notem isso. Moisés está morto, mas Deus está no trono. Moisés está morto, mas Israel precisa continuar avançando. Porque é na hora da crise mais aguda é que Deus realiza os milagres mais extraordinários. Às vezes Deus nos permite passar pelo vale mais escuro, às vezes Deus nos permite entrar nas verdadeiras fornalhas, às vezes Deus nos permite passar pela provação mais amarga, para que Ele mostre o caminho de saída, para que a glória seja dele e não nós. É na hora da crise que Deus faz a promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A minha palavra não caducou, porque Moisés morreu. Moisés passa, mas a minha palavra permanece. Moisés morre, mas eu estou no trono. Moisés não está mais entre vocês, mas eu continuo liderando vocês rumo à terra prometida. Se nós olharmos para as circunstâncias, irmãos, nós vamos ficar muito desanimados. Porque as circunstâncias são terríveis. Quando aqueles 10 espias pessimistas voltaram de olhar a terra, eles até viram que a terra era boa, viram que manava leite e mel, mas eles olharam para a circunstância e viram que tinha cidades fortificadas, que tinha gigantes, e eles disseram: não dá para nós, é boa mesmo, mas não dá para nós somos fracos, nós somos poucos, nós somos peregrinos. Lá tem gigantes. Nós somos gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. E de repente você começa a se olhar, sua incapacidade, sua fraqueza, suas limitações. Às vezes não dá. Não dá. Você desanima. Você vira um soldado de Saul, que ao olhar para os gigantes é melhor correr, é melhor fugir, não dá para enfrentar. Essa crise é grande demais, esse problema é grande demais, essa situação é adversa demais, a circunstância é maior do que a minha capacidade de enfrentamento. É curioso que Josué não discute com Deus. Josué não duvida de Deus. Josué não cria mecanismos de escape com Deus. Era preciso atravessar o Jordão. Ele era jovem, é verdade, talvez ainda inexperiente, é verdade, mas Deus que esteve com Moisés está com ele. Eu pergunto para você, meu amado, qual o propósito de Deus na sua vida hoje? Não importa se você é jovem, se você é meia-idade, se você já tem cães. Eu fico olhando, por exemplo, alguns personagens da história, que ainda jovens, tinham grandes desafios. Por exemplo, Alexandre o Grande. Com 23 anos, esse homem já havia conquistado o mundo. Eu fico olhando Mozart. Jovem, já havia sido consagrado como músico de fama mundial. Eu fico olhando Cristóvão Colombo. Com 28 anos, ele já tinha traçado com muita clareza a maneira de entrar na Índia. Martinho Lutero,
Com 38 anos, já tinha dado o brado da reforma. João Calvino, com 23 anos, já havia escrito talvez a maior obra de teologia da história. Billy Graham, com 40 anos, já tinha pregado para o mundo inteiro. Você e eu não temos desculpas por causa da grandeza das crises que nos assolam. Deus pode levantar você, um Josué jovem, para os grandes enfrentamentos da vida e para introduzir o povo de Deus na terra da promessa. Terceiro lugar, quando a crise chega, a nova geração precisa assumir o seu papel. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Irmãos, nós damos graças a Deus pelas conquistas do passado, nós damos graças a Deus pelas pessoas que Deus usou no passado, mas nós precisamos entender que nós estamos numa corrida de revezamento, e nós precisamos passar o bastão para a nova geração. Chegou a hora de recebermos a tocha e corrermos, e passarmos esse bastão para a futura geração. Cada geração precisa entender o seu desafio. Preste atenção nisso. Os nossos líderes, os nossos mourões, já estão ficando com os cabelos brancos. Mas se os Moisés de Deus tombarem, é preciso que os Josués de Deus se levantem. Essa corrida não pode acabar. Essa história precisa continuar. Eu fico olhando, por exemplo, ao longo da história da igreja, alguns exemplos tão bonitos. John Wesley era muito jovem, quando ele é revestido com o poder do Espírito Santo, numa reunião de oração, numa vigília de oração, 31 de dezembro de 1739. Cheio do Espírito Santo, esse homem foi levantado por Deus. E foi ele quem disse certa feita, com muita convicção na sua alma: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, não amem ninguém mais do que a ti, e com eles eu abalarei o mundo. Eu fico olhando, por exemplo, a história do missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil, Ashbel Green Simonton, que morre aqui em São Paulo aos 34 anos de idade. E a sua irmã dobra-se sobre o seu leito de enfermidade na hora da sua morte, pergunta para ele: meu irmão, o que será da igreja com a sua morte? E ele respondeu para ela: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Se Deus chamar os Moisés, os Josués precisam se colocar de pé. Cada geração precisa realizar o seu ministério. Quarto lugar, quando a crise chega, precisamos saber com clareza qual é a nossa missão. Primeiro, a nossa missão é sair do deserto e entrar na terra prometida. Irmãos, o deserto é lugar de treinamento, mas não é o nosso endereço. O deserto é lugar de passagem, mas não deve ser a nossa residência. O deserto é lugar de prova, mas não é o nosso destino. O projeto de Deus é sair do deserto e entrar na terra prometida. O que nos mantém no deserto é a incredulidade. Segundo, a nossa missão é cruzar o nosso Jordão, ainda que isso pareça impossível. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o que é o Jordão? O Jordão ficava entre o deserto e a terra. Atravessar o Jordão é exatamente sair do deserto e entrar na terra. É sair da prova e pular na bênção. A grande pergunta é: qual é o seu Jordão que precisa ser atravessado? Que Jordão você precisa cruzar? E vale destacar que o Jordão naquela época não é como hoje. O Jordão hoje é um córrego. É um córrego. E não precisa saber nadar para atravessá-lo. Naquela época era um grande rio, e mais, não tinha pontes.
Para atravessar o Jordão com todo aquele povo, era necessário que Deus fizesse um milagre. E é curioso que eles avançam rumo ao Jordão, e enquanto não colocam os pés no Jordão, o Jordão não se abre. Primeiro você crê, depois você vê a glória de Deus. Meu amado irmão, a ponte para atravessar o Jordão é a fé. Mas em terceiro lugar, a nossa missão é tomar posse de tudo que Deus nos prometeu. Note você que o verso 3 e 4 trabalha a geografia da bênção de Deus, da promessa de Deus. Desde o deserto, verso 4, e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Isso é o que Deus prometeu. A pergunta é, será que eles tomaram posse de tudo? Veja comigo, por gentileza, capítulo 13, verso 1 desse mesmo livro, se isso aconteceu. Versículo 13, capítulo 13, verso 1 diz assim: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Essa é a pergunta que eu faço para você. Você já tomou posse de tudo aquilo que Deus prometeu a você? Você tem vivido em obediência a Deus? Você tem aceitado os desafios de Deus? Você tem andado conforme os preceitos de Deus? Você tem levado a palavra de Deus, as promessas de Deus a sério? Eu fico olhando alguns homens que tinham um propósito muito claro na vida quanto a isso. Se você perguntasse, por exemplo, Hudson Taylor, qual é o seu alvo de vida, Hudson Taylor? Eu diria para você, evangelizar a China. Se você perguntasse para William Wilberforce na Inglaterra, qual é o seu alvo de vida? E eu diria para você, eu lutarei até o último momento da minha vida para que a escravidão seja encerrada e terminada aqui na Inglaterra, e as pessoas sejam tratadas pela dignidade do seu caráter. Se você perguntasse para Martin Luther King, qual é o seu projeto de vida? Eu diria para você, o meu sonho é acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. Para que você vive? Qual o alvo da sua vida? Qual é o objetivo da sua existência neste mundo? Mais do que isso, em quarto lugar, a nossa missão é agir dentro da vontade de Deus e no tempo de Deus. Note você o verso 2 de novo: dispõe-te agora. Não é amanhã, querido. Amanhã terão novos desafios. Deus levantará novas pessoas. Seu tempo é hoje. A sua hora é agora. Se você não se levantará, se você não se levantar, Deus levantará outro. E você perderá a oportunidade. Dispõe-te agora. Não dá para adiar, não dá para esperar, não dá para postergar. Isso significa, amados, que a vida não é um ensaio, sabia? A vida não é um ensaio, a vida é ao vivo e em cores. Não dá para ensaiar. Não dá para ensaiar. Ou você abraça o projeto de Deus hoje, ou você se rende a Deus hoje, ou você se coloca nas mãos de Deus hoje, ou então você terá perdido o tempo da sua oportunidade. Então eu gostaria de olhar com você o segundo ponto dessa mensagem. Para avançar apesar da crise, é preciso olhar para as promessas de Deus e não para os inimigos. Você pode ler o verso 5 comigo? Vamos juntos? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Preste atenção que Deus está prometendo isso para Josué, diante de cidades fortificadas, amuralhadas, inexpugnáveis. Deus está prometendo isso a Josué, diante de inimigos que eram considerados gigantes.
guerreiros, imbatíveis. O que significa isso então? Primeiro, a nossa vitória vem de Deus. Irmãos, isso é muito importante entender. A nossa vitória não vem da gente, da nossa força, da nossa inteligência, da nossa estratégia, da nossa industriosidade. A nossa vitória vem de Deus. Não havia a mínima chance de Israel vencer aquela cidade, conquistar aquelas cidades, vencer aqueles inimigos, aqueles gigantes, se não fosse a vitória vindo da parte de Deus. Segundo lugar, a nossa vitória está fincada na fidelidade de Deus. Deus diz assim, no versículo 5: como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu sou fiel, eu ajo hoje como agi no passado, eu vou fazer o mesmo. A vitória não era por causa de Moisés, não, era porque eu agi. O segredo da vitória não era a liderança de Moisés, era a minha intervenção na vida dele. Então, do mesmo jeito que eu fiz lá, eu faço agora. Aqui está a nossa esperança, irmãos. Aqui está a nossa esperança. Às vezes bate um medo no nosso coração, meu Deus, e quando a nossa liderança tão experiente, tão vivida, tão madura, tão conhecedora, partir, o que será de nós? Pois o mesmo Deus que foi com eles, será conosco. Terceiro, a nossa vitória é garantida pela presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Está escrito aí no verso 5: eu não te deixarei, nem te desampararei. Porque Deus está com você, você não precisa ter medo. Porque Deus está do seu lado, você não fica desamparado. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça, Deus está do seu lado. Deus está segurando você na sua forte mão. Nenhum inimigo vai poder resistir você. Você é mais do que vencedor. A sua vitória não vem do braço da carne. A sua vitória não vem da riqueza. A sua vitória não vem da inteligência humana. A sua vitória vem de Deus, porque Ele está com você. Você não precisa ter medo. Mas em último lugar, irmãos, o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar. Apesar da crise, é preciso avançar. E para isso, é preciso olhar para a palavra de Deus e não para os nossos sentimentos. Se você notar, a partir do verso 6, o texto vai trabalhar a questão da palavra de Deus. E vai lidar com os nossos sentimentos. Com os nossos sentimentos. E eu queria que você prestasse atenção então nos versos 6, 7 e 9. Dá para ler de novo o verso 6 comigo? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, e sob juramento prometi dar a seus pais. Note como Deus lida com o sentimento aqui: ser forte e corajoso. Agora vamos dar uma olhadinha no versículo 7, como é que ele lida com o sentimento de novo. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Vamos dar uma olhadinha no verso 9, como é que lida com o sentimento. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então eu quero tirar aqui algumas lições. Primeiro, Deus é contra o desânimo. Deus é contra o desânimo. Você já conviveu com gente desanimada? Que sempre olha para a vida com óculos escuros? O dia está sempre nublado para ele. Se está bom, ele diz, não vai ficar ruim. Se está ruim, ele diz, não tem mais jeito, acabou. Se está doente, vai morrer. Gente desanimada não devia nem fazer visita em hospital, sabia? Gente desanimada, ele chega no hospital, em vez de melhorar o doente, está andando para o doente, e piora mais a situação. Vê tudo com óculos escuros. Deus é contra o desânimo. Se você parar para perceber aqui,
Deus falou para Josué 3 vezes: ser forte e corajoso. Então somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Meus irmãos, eu sei que o Brasil está em crise. E eu estou tão inconformado com essa crise quanto você. Mas apesar da crise, nós vamos continuar. Amém. Apesar da crise, a igreja vai crescer. Amém. Apesar da crise, a igreja de Deus vai prevalecer. Amém. O desânimo é contagioso, irmãos. Pode ter certeza disso. Uma pessoa desanimada na igreja, ela contamina muita gente. Não, esse aqui vai dar certo não, esse projeto não funciona não, esse negócio não vai não vai dar certo não, é melhor nem começar. Olha comigo a história lá de 1 Samuel 30, quando aqueles 600 amigos de Davi queriam apedrejar, estava todo mundo desanimado. Agora é matar o cara, porque o problema aconteceu, esse problema é irremediável, é reversível, os nossos filhos já estão nas mãos dos inimigos, as mulheres também estão na mão do inimigo, vão matar o Davi, que assim acaba com tudo. Mas diz a Bíblia que um homem se destaca, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e a história mudou. Quando um homem resolve parar de ficar desanimado e dizer: não, ainda há esperança, ainda há uma saída, ainda há uma resposta, ainda Deus pode virar a mesa. Preste bem atenção nisso. O desânimo nos impede de cruzar o nosso Jordão. Nos impede. Sou desanimado, não caminha para frente. Na escola não vai bem quem é desanimado. A prova vai ser muito difícil, não vou nem estudar porque eu sei que não vou passar. Vou ficar de recuperação mesmo, então não vou nem perder tempo para estudar. Um desanimado não arranja emprego, irmãos. Ele já vai para lá assim, negativo, cabeça baixa. Ele já está esperando a resposta negativa. Quando vem, eu não falei que não ia dar certo? Pensa comigo em duas cenas. Há pessoas que são desanimadas, nos impede. Por uma causa física. Caminha para frente. A Bíblia fala daquela mulher hemorrágica. A escola não vai bem, 14 anos. A prova é ser muito difícil. Não vou nem estudar porque eu sei que não vou passar. Seu sangue esvaindo. Vou ficar de recuperação mesmo, então não vou nem perder tempo para estudar. Todo o dinheiro que possuía com a medicina ficou pior ainda. Um desanimado não arranja emprego, irmãos. Ele já vai para lá assim, negativo, cabeça baixa. Ele já está esperando a aula da veste de Jesus, a hemorragia estancada. Ela é imediatamente curada. Aí Jesus olha para ele e diz: tem bom ânimo, minha filha. Pensa comigo em duas cenas. Há pessoas que são desanimadas depois de curar por uma causa física. A Bíblia fala daquela mulher hemorrágica que ficou 14 anos. 14 Sabe o que Jesus diz para ela depois de curada tem bom ânimo? Porque a mulher já tinha cacuete desanimada, anêmica. Tem gente que tem cacuete desanimada, mesmo que a circunstância mude, a continua desanimada. Ficou pior ainda. Aí um dia essa mulher vai a Jesus. Pense comigo noutra cena. As pessoas na orla de Jesus, antes da cura física. Ela é imediatamente curada. Aí Jesus olha para ele e diz: relata a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ué, mas eu imagino essa cena. Depois de curada, tem bom ânimo? 4 amigos chegam na casa dele e falam: cara, ela está curada, para que Jesus diz para ela tem bom ânimo? Nós vamos levar você. O que Jesus diz para ela? Depois de curar, você tem na presença de Jesus que vai curar você. Eu acho que aquele cara disse assim: mesmo que a circunstância mude, eu estou desanimado. Esse negócio é muito desconfortável. Sair daqui, estou acostumado. Pense comigo noutra cena. Há pessoas que precisam ser namoradas você com cama e tudo. Você não precisa sair daqui, não. Vou levar você com cama e tudo. Não, mas não vai dar certo. A Bíblia relata a cura de um paralítico em Cafarnaum. Quando chegam lá, diz a Bíblia, tinha uma multidão na porta da casa e não consegue entrar. E ele diz: está vendo, eu não falei para vocês que aqui fica em casa, não resolve, é melhor voltar. Não, nós vamos levar você. Jesus subiu com o telhado. Eu acho que o cara disse assim para os amigos: não, eu prefiro descer o homem onde estava Jesus. Muito desconfortável. Diz o texto: sair daqui, estou acostumado a ficar aqui nesse quarto aqui. Aí os amigos disseram: não, nós vamos levar você com cama e tudo. Você nem precisa sair da cama, nós vamos levar você com cama e tudo. Não, mas não vai dar certo. Jesus disse assim para ele: não vai dar certo. Tem bom ânimo. Quando chegam lá, diz a Bíblia, tinha uma multidão na porta da casa e não consegue entrar. E ele diz: está vendo, eu não falei para vocês que aqui fica em casa, vai para a tua casa e voltar. Não, nós vamos levar vocês para o telhado. Mas um início. Queria ser o homem onde estava Jesus. Nem para ser curado ele tinha.
Tem gente que já se capturou a crise, já se capturou o desespero, já se capturou o medo ao descer. Terceiro lugar, irmãos, o ânimo precisa ser cultivado no coração. Preste atenção nisso. É aqui dentro. Então veja três coisas aí. Teus pecados são perdoados. O que produz ânimo é a promessa de Deus. Toma o leite, vai para a tua casa. Ser forte, corajoso, Jesus diz, tem bom ânimo, assim, tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Nem para ser curado tinha ânimo. Deus promete, Deus. Tem gente que já se capturou a crise, já se capturou o desespero, já se capturou o medo. O ano passado, um devocional. Terceiro lugar, irmãos, o ânimo precisa ser cultivado no coração. Preste atenção nisso. É aqui dentro. Então veja três coisas aí. Quando Deus faz uma promessa, o que produz ânimo é a promessa de Deus. Veja o verso 6 comigo. Porque ele vela forte, corajoso, porque tu farás. Josué não se fica desanimado, não, porque Deus jurou, prometeu, e Deus não vai quebrar a sua promessa. Quando Deus promete, Deus, o que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Olha o verso 7. O ano passado, um devocional. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Tem muita gente que quer ter ânimo, mas do seu jeito, do seu modo, não. Para você ter ânimo, você precisa andar de acordo com o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que gera isso em você. Deus jurou, Deus prometeu, e Deus não vai quebrar a sua promessa. Não é você usar as pernas que geram o ânimo de Deus. É o 7. Volta-se para a Escritura e você terá ânimo. Corajoso para teres o cuidado de fazer o que mantém o ânimo. Toda a lei que pensa da presença de Deus. Olha o verso 9. Ter ânimo, mas do seu jeito, mandei eu. Não forte, corajoso, não temas, ou seja, não tenha medo, nem diz a palavra de Deus. A palavra de Deus gera-se em você por onde quer que andares. Não é psicologia que ajuda. A presença de Deus é que dá ânimo para o nosso coração. Não é você cruzar as pernas e ficar sendo um negócio místico. Quando nós somos volta-se para a Escritura e você terá ânimo. Há três coisas aqui. Terceiro, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Olha o verso 9 comigo. Versículo 8 diz: Tanto mandei eu ser forte e corajoso, não temas, ou seja, não tenhas medo, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Primeira coisa que o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Leitura assim, de desencargo, a consciência da presença de Deus. Tem gente que eu preciso ler a Bíblia. Lê lá sem termina mesmo, cochilando mesmo. Você entendeu? Eu não entendi nada não, mas eu vencemos o desânimo. Tem gente que tem o orgulho ali 10 vezes, 30 vezes a palavra de Deus. E aí, o que você aprendeu? Três coisas aqui e um resultado importante. O que você faz com a palavra de Deus? Filho, é você primeiro, versículo 8 diz: ruminar. A parte B, medita neste livro de dia e de noite. Entronizar o texto no seu coração. Primeira coisa que você tem que fazer com a Bíblia é meditar. Dizer, meu Deus, meditar não é fazer aquela leitura assim. Como é que ela pode consciência orientar? O que eu vou fazer? Tem gente que eu preciso ler a Bíblia. Lê lá sem dormindo mesmo, cochilando mesmo. Você entendeu? Eu não entendi nada não, mas eu medito. Tem gente que tem um orgulho, eu li 10 vezes a Bíblia, 30 vezes a Bíblia. 7. E aí, o que você aprendeu? Eu não aprendi nada não. Cuidado de fazer. O cuidado de fazer é você parar. Versículo 8. Ruminar. Mastigar, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o seu coração, quanto nele está escrito. O que essa verdade tem a ver comigo? Para você fazer o que está escrito, você tem que meditar e orientar. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? O povo erra, como é que eu faço? Como é que eu reajo? Se você não conhece a palavra de Deus, segunda coisa, então você, olha o versículo 7, o cuidado de fazer a presa fácil. Nas mãos dos espertalhões. O cuidado de fazer. Você vai, versículo 8, receber pedra pensando que está comendo. Para que tenhas o cuidado de fazer. Para você viver uma vida bem-sucedida, você tem que meditar. Nele você tem que fazer. Mas olha, essa coisa aí, versículo 8, você tem que meditar. Não cesses de falar. Meu povo erra. Note que a ordem aqui é lógica. Primeiro você medita, depois você pratica. Se você não conhece a palavra de Deus, porque falar sem viver é um inocente útil. Nas mãos do inimigo. A sua vida tem que ser o avalista das suas palavras. Nas mãos dos espertalhões. Você vai aí um resultado. Receber pedra, resultado está no versículo 8, parte B. Então, para você viver uma vida bem-sucedida, você tem que meditar e serás bem-sucedido. Mas uma terceira coisa aí, versículo 8.
Não cesses de falar. Pois bem, queridos, note que a ordem aqui é lógica. Primeiro você medita, depois você pratica, depois você fala. Você conhece gente desanimada? Que falar sem viver é um desastre. Tem o endereço dela? A sua vida tem que ser o avalista das suas palavras. E aí um resultado. Porventura você está no versículo 8, parte B. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, nós não vemos aqui, vocês bem, queridos, pegando um trânsito pesado. O que nós vamos fazer com a família? Apenas você conhece gente desanimada? Isso é um exercício que tem o endereço dela? Nós cremos piamente nisso. Já viu essa pessoa hoje? Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode agir. Você se olhou no espelho antes de vir para cá? E a minha esperança é que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra ao seu coração. Você precisa avançar. Irmãos, nós não vemos, apesar daqui, você nem eu, mas não olhe para a circunstância, não olhe para Deus. Podendo estar com a família. Não olhe para os inimigos, apenas não. Olhe para a promessa. Isso é um exercício que você não olhe para os seus sentimentos, nós cheios de temores. Piamente nisso. Deus pode mudar a nossa vida. Olhe para a palavra de Deus. Deus pode agir. E nós também, pela graça de Deus, e a minha esperança, cruzaremos o nosso Jordão. De Deus. E nós também, pela graça de Deus, entraremos na nossa terra prometida. Apesar de Deus nos ajude. Mas não olhe para a circunstância, não olhe para os inimigos, não. Olhe para a promessa. Não olhe para os seus sentimentos cheios de temores. Olhe para a palavra de Deus. E nós também, pela graça de Deus, cruzaremos o nosso Jordão. E nós também, pela graça de Deus, entraremos na nossa terra prometida. Que Deus nos ajude.